E vamos lá para a leitura do nosso devocional de hoje, dia 15 de abril. Promessa da nossa identidade em Cristo. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1,7. A segunda carta de Paulo a Timóteo é uma das suas últimas cartas escritas enquanto ele estava preso em Roma. Comentaristas bíblicos contam que Timóteo era um rapaz tímido e possivelmente assolado pelo medo. O seu pai espiritual, Paulo, sabia de todo o seu potencial e entendia que, com a ajuda do Espírito Santo, Timóteo teria todos os recursos para cumprir o seu chamado com toda a coragem, amor e equilíbrio de que precisava. Por isso, nos seus últimos momentos na cadeia romana, ele tirou o tempo para relembrar Timóteo do poder que estava sobre ele, dado pelo Espírito, pelo qual ele poderia se deixar intimidar por espírito. Ele não poderia se deixar intimidar por espíritos malignos. Estou convencido de que o medo é um espírito. A sua influência nos enfraquece, isola, confunde a nossa visão e nos paralisa, enquanto o Espírito Santo derramado sobre nós enche-nos com os antídotos que combatem os efeitos do medo. O seu poder nos impulsiona, o seu amor nos fundamenta e nos conecta, e o seu equilíbrio nos direciona. Esse verso nos traz uma poderosa promessa a respeito da identidade que temos em Cristo. Não somos pessoas que se deixam levar pela insegurança e desistem, mas sim pessoas amadas que têm coragem para agir, apesar das investidas do medo. Quando temos certeza do amor de Deus por nós, ficamos vacinados contra o medo, como ensina João. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. 1 João 4,18. Hoje, essas palavras são escritas para você. Não aceite as sugestões do espírito de medo sobre a sua vida. Receba tudo aquilo que o Espírito Santo tem reservado para você e vá realizar coisas maiores como Jesus nos enviou a fazer. Vamos comentar um pouco sobre esse devocional maravilhoso de hoje. Gente, essa é uma das promessas mais especiais que eu recebi de Deus, nessa caminhada, que é a identidade, nova identidade em Cristo. Gente, de verdade, eu sou outra pessoa. Quando a gente começa a andar com Jesus, a maioria de nós, vem aí da infância principalmente, da juventude, ali, adolescência, com muitos medos, muitas inseguranças, a gente não tem uma identidade firmada, sabe? Principalmente na adolescência, a gente ainda não sabe exatamente quem a gente é, o que a gente quer ser. O inimigo e a sociedade acabam intensificando isso, sabe? Deixando a gente em dúvida. E acontecem coisas que aconteceriam normalmente. Eu falo que eu amo ter 30 anos, tá? Eu amo. Porque com 30 anos, hoje eu tenho uma identidade muito bem firmada. Eu sei quem eu sou, eu sei quem eu também não sou. Eu sei exatamente aquilo que eu quero pra mim e o que eu não quero. Mas não foi sempre assim. Muito pelo contrário. Eu já fui muito insegura. Eu já tive muito medo. Principalmente, o que as pessoas vão achar de mim. E quando eu encontrei Jesus, isso bateu de frente com o que ele realmente nos ensina. Deus nos fez para ter uma identidade firmada e forte. Nós precisamos saber quem ele nos criou para ser e precisamos ter convicção também de quem nós somos. Mas a gente precisa da ajuda de Deus nisso. E quando alguém realmente entende isso, isso muda tudo. Hoje eu não sou mais insegura, hoje eu não tenho medo das decisões, nem do que as pessoas pensam de mim. Não porque a Jéssica não tá nem aí com ninguém, não é isso, gente. Eu sei exatamente quem eu fui criada para ser e eu tomei posse disso. Então a insegurança e o medo, elas vão bater de vez em quando, sim. Porém, eu blindo a minha mente contra essas investidas. Por quê? Porque o meu pai me diz quem eu sou. E eu preciso, de fato, acreditar nisso. E quando a gente acredita nisso, de coração, a gente começa a viver uma outra realidade, sabe? Como é bom e como é importante a gente saber quem a gente é. Como, assim, esse foi um dos maiores presentes que Deus me deu, a minha identidade firmada. É muito especial você saber de verdade quem você é. Eu falo até, isso reflete em tudo. Hoje o meu casamento, por exemplo, eu tenho um casamento abençoado, graças a Deus, com um homem com valores e princípios. Mas por quê? Porque eu sabia que eu merecia isso, sabe? Eu tinha esse entendimento, eu sou uma filha amada de Deus, eu sei dos meus valores, eu sei o que eu estou disposta a aceitar, então isso me proporcionou um relacionamento dentro dessa base. Porém, não foi sempre assim. Antigamente, os meus relacionamentos nem de longe eram assim. Por quê? Porque eu não sabia de fato quem eu era e o meu valor. E, gente, de verdade, na Bíblia fala milhões de vezes, o nosso valor para Deus é inestimável. Ele morreu na cruz pela gente. Imagina o valor
E eu adoro falar sobre esse assunto, porque essa mudança ali, né? Olha quem tá aqui, o querido. Essa mudança foi uma das coisas mais positivas na minha vida. Quem me conhece de antes sabe, eu não era assim. Eu não era essa pessoa confiante e determinada e que sabe o valor que tem. E esse é o sonho de Deus para todos nós, principalmente as mulheres. A gente sofre muito com isso, com se sentir desvalorizada, com de fato ficar ali, nossa, meu Deus, e aceitar menos do que a gente merece. E de verdade, firmem-se em Cristo, entendam de fato quem você é e que sejamos mulheres que entendem que são valorosas para Deus, sabe? Tem milhares de palavras na Bíblia dizendo o nosso valor, mas a gente precisa entender isso e de fato tomar posse. Não adianta eu ler e falar, ah, tá bom, que legal, eu tenho valor. Não, isso tem que estar lá dentro mesmo, da nossa alma e do espírito, e que as circunstâncias do dia a dia não afetem essa decisão e essa certeza. Eu gosto demais de falar desse assunto, principalmente para mulheres, porque infelizmente a gente vive sim numa sociedade onde a mulher está sendo muito desvalorizada e muitas aceitam isso e deixam levar mesmo, tipo, e de verdade, quando uma mulher entende quem ela é em Cristo e os seus valores, não tem como ela atrair coisas diferentes do que aquilo, até porque ela para de aceitar. Tem a Jéssica antes de Cristo e a Jéssica depois de Cristo. E aquilo que eu aceitei no meu passado jamais será aceito agora. Por quê? Porque eu entendi, sou filha amada de Deus. Eu tenho até uma tatuagem, tá, gente? A única que eu tenho, escrito filha amada. Quando eu entendi, eu falei, isso tem que ser um marco na minha vida. Quando eu entendi, eu sou uma filha amada, aquilo mudou a minha história. Então, que hoje vocês entendam isso e reflitam nisso. A gente é muito valiosa. Eu falo mais para mulheres aqui. Então, mulheres, lembrem-se, intencionalizem o valor de vocês e não aceitem que o medo e a insegurança roubem de vocês essa preciosidade que é ser filha de Deus. E o medo, a insegurança, que nem eu já disse, vai acontecer, isso é normal, isso faz parte do dia a dia. Porém, quando você está firmado em Deus, você lembra e fala, não, eu sou uma filha amada e isso eu não vou aceitar, isso não é pra mim, isso não é verdade, porque o inimigo adora contar mentira, tá? Ele vai pegar coisas lá do seu passado e colocar diante de você e te acusar. Deus não acusa, gente. Deus perdoa o nosso passado e pede, não peques mais. Que a gente seja diferente daqui pra frente e que a gente de fato entenda. Nós somos valiosos. E é isso, mulheres. Hoje foi essa palavra. Que vocês reflitam nisso e permitam ser transformadas pelo amor de Deus e tomem posse mesmo disso. Sejam filhas amadas, tenham a identidade firmada, confiem em Deus e que vocês reflitam nisso. Eu me empolgo falando desse assunto. Então, que a gente tenha um dia muito abençoado.